narrativa desse livro, Malala, a menina que queria ir para a escola, né, que eu publiquei pela Companhia das Letrinhas, ela traz a história real de uma menina, de uma criança que ia para a escola e aos 10 anos teve a sua cidade invadida por esse grupo chamado Talibã, que proibiu as meninas de irem para a escola. A Malala, ela nasceu literalmente dentro da escola, num puxadinho que o pai dela, o Ziauddin, tinha construído quando ele fundou a escola. Ela nasceu no mesmo ano que nasce essa escola. E ela então cresce ali naqueles corredores, muito influenciada por esse pai. E quando os talibãs invadem o Vale do Swat, ela muito influenciada por esse pai professor, que já era um ativista pela educação, ela também se sente indignada e quer fazer alguma coisa. Quando ela tinha 12 anos, o exército do Paquistão invadiu o Vale do Swat para tentar combater os talibãs e a Malala começou a escrever um blog. Ela tinha só 12 anos. A ideia, naquela época, tinha se tornado muito perigoso para os jornalistas irem para o Vale do Swat. Então, um jornalista da BBC teve a ideia de convidar alguém do Vale para escrever para eles um blog. E falou com o pai da Malala, porque ele era uma fonte para jornalistas ali, que além de ser um professor, ele falava bem inglês, etc. Então você vê que é uma menina de uma zona tribal, que nasceu muito pobre e que depois foi educada, recebeu educação, mas em um determinado momento a violência impediu que ela continuasse indo para a escola. É quase, se eu mudasse o nome, seria a história de uma criança brasileira, né? Que nasceu pobre, que conseguiu uma vaga numa escola da sua região, que foi educada e que em um determinado momento aquela região foi invadida por criminosos, por traficantes, e ela muitas vezes ali entre as balas trocadas por esses traficantes e pela polícia é impedida de ir para a escola. Esse blog é um blog que podia ter sido escrito por qualquer criança brasileira que vive isso, por qualquer criança sem recursos, porque a Malala, como eu disse, também não tinha na época computador, nem energia elétrica tinha. Então ela telefonava para esse jornalista. Então eu acho que é um exemplo de como as crianças podem se colocar na sociedade e fazer com que elas sejam ouvidas. Muitos jornalistas não entrevistam crianças. Eu adoro entrevistar crianças, porque eu acho que a criança ela não tem filtro, ela fala, ela não analisa, ela não faz concessões, ela te conta exatamente aquilo que está acontecendo na vida dela e como ela está sentindo aquilo. Então é muito honesto, não tem filtro. Eu até prefiro, às vezes, entrevistar crianças. Acabou sendo a minha história, tanto aqui no Brasil, nessas coberturas de Fundação Casa, como no Paquistão, ou em campos de refugiados na África, que sempre há mais crianças do que em qualquer outro lugar. Eu acabei... E há muitas semelhanças entre elas, né? Embora o motivo seja outro, então quando você pega o Paquistão, tem esse contexto da tradição, da religião e da tradição pashtun. Quando você pega uma criança no Sudão do Sul, tem o contexto da guerra. Quando você pega uma criança no Brasil, tem o contexto da violência urbana. Mas tem um denominador comum aí, que é a pobreza, né, entre todos eles. Mesmo os talibãs, e eu explico isso no livro, era uma preocupação minha como explicar para a criança o que é um talibã. Eu entrevistei alguns deles. E como eu tenho essa curiosidade para saber sobre como alguém se tornou um talibã ou como alguém se tornou um Nobel da Paz, eu tenho a mesma curiosidade para saber sobre um e outro. Eu sempre brinco que nenhum bebê nasce Nobel da Paz, nem nenhum bebê nasce talibã. Alguma coisa aconteceu nessa trajetória que levou essa criança, esse bebê, a percorrer esse caminho e chegar a se tornar o que ele se torna. E aí eu descubro, então, que os talibãs também eram crianças que foram tiradas dos campos de refugiados, das famílias nos campos de refugiados, para serem treinados para a guerra.
durante quando a União Soviética invadiu o Afeganistão. Então, eles eram pequenos e só aprenderam a usar armas. Também não foram para a escola, não sabem o valor que a escola tem. Então, você vê que existem denominadores comuns entre pessoas violentas no Paquistão e aqui no Brasil, e entre crianças que querem ir para a escola no Paquistão, aqui no Brasil, ou no Sudão, ou no Congo, ou em outros lugares onde eu já tive.